Que bom estar aqui novamente para gravar mais um vídeo sobre os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos têm nos abençoado muito ultimamente. No vídeo passado nós falamos sobre o primeiro mandamento e eu estou aqui com o meu produtor Carol, que vai falar para nós qual é esse primeiro mandamento. Qual é, Carol? O combinado era perguntar para a Érica. Não fará esculturas? Eu não lembro. Não terás outros deuses diante de mim. E hoje nós vamos estudar, então, o segundo mandamento. E com certeza a minha produtora aqui, a Érica, ela imaginou que eu iria perguntar para ela qual é o segundo mandamento. Mas eu não vou fazer isso, eu vou dar um gelo nela hoje, porque ela tem falhado muito em dizer os mandamentos para nós. Ela não tem estudado. O mandamento eu vou ler no texto bíblico, usar a Bíblia para mostrar para você qual é esse segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. E como nós explicamos no primeiro vídeo, o primeiro mandamento tem a ver com Deus ser o único em nossa vida. Tem a ver com o fato de nada e nem ninguém tomar o lugar de Deus. Porque realmente não existem outros deuses. Existe apenas um Deus, que é o nosso Senhor. E também nós não podemos fazer de nós mesmos deuses da nossa vida. O segundo mandamento ele tem a ver com a proibição de fazer representações de Deus aqui na terra. Não fazer imagens para serem adoradas aqui na terra. Não prestar culto a essas representações. Não cultuar algo que não seja Deus. E esse termo imagem, ele se refere, quando é citado, a esculturas feitas nas pedras, em madeira, em metais. Eu disse no vídeo anterior que nós podemos confundir a ideia de fazer de Deus o único Deus com o fazer imagens. Mas são dois mandamentos diferentes. Deus havia proibido a invenção de outros deuses no primeiro mandamento, mas no segundo mandamento ele proíbe a representação de qualquer coisa em escultura com o intuito de prestar culto. Ele proíbe que nós façamos representações daquilo que nós conhecemos. E o texto cita que nós não podemos representar, por exemplo, o que há no céu, anjos, seres celestiais, os astros. E também ele fala da proibição de representarmos aquilo que existe na terra e no mar, peixes, animais, lendas, coisas que nós podemos até conhecer, mas que não devem se tornar o alvo da nossa adoração. E é importante dizer uma coisa aqui, que Deus não está proibindo a profissão de escultor, de pintor, de artesão, mas o resultado que esse trabalho pode provocar, Deus está dizendo para esse resultado não ser alvo da nossa adoração. Deus, ele não condena a arte, mas ele diz e proíbe que a arte se torne motivo do nosso culto. E sabe de uma coisa interessante? Deus proíbe até mesmo a representação dele mesmo em imagens feitas por mãos humanas. Nós somos seres humanos falhos, pecadores, limitados. Deus é um Deus perfeito, totalmente santo. Então, como nós, seres humanos limitados assim, poderíamos criar alguma coisa para representar Deus na Terra? Mas existem pessoas que criam essas coisas, fazem essas imagens. Existem pessoas que pintam o rosto de Jesus, pintam a Trindade, mas quem pode dizer que aquelas imagens são verdadeiramente a imagem de Deus? Só que pessoas insistem em fazer essas coisas, essas imagens, essas esculturas e cultuá-las, colocam essas coisas em altares e ali acendem velas e se prostram diante dessas imagens que não tem nada a ver com Deus. Jesus ensinou para nós o seguinte, lá em João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não há como representar Deus, porque nós não conhecemos a forma de Deus. Deus é espírito. E um ponto importante aqui desse mandamento. Quando o texto fala de nenhuma imagem de qualquer coisa,
pode estar se referindo também a aquele povo não usar as imagens dos povos pagãos, ou seja, as imagens criadas pelos povos pagãos que estavam ao seu redor e usá-las como sendo o Deus de Israel. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que o povo de Israel tinha sido liberto do Egito, uma cultura de idolatria. Os egípcios adoravam o sol, adoravam animais, adoravam as estrelas, eles adoravam muitas coisas e faziam dessas coisas os seus deuses, e eles representavam essas coisas que eram os seus deuses através de esculturas, através de imagens. Deus combate com esse mandamento aquilo que estava entranhado na vida daquele povo que ele tinha libertado do Egito. Como que dizendo que só ele deveria ser adorado e ele não podia ser adorado como o costume daquele povo. Deus com esse mandamento diz para aquele povo que ele não seria cultuado como eles cultuavam aquelas coisas do Egito. Deus estava afirmando que no meio do povo de Israel não seria permitido a idolatria. E eu quero fazer uma observação aqui desse segundo mandamento com o que há lá na narrativa da criação em Gênesis 1, quando Deus ali inspira Moisés para registrar a criação. Deus deu a ele a inspiração para registrar para o povo como ele tinha feito todas as coisas. E ali nós nos deparamos com essa narrativa, Deus afirmando como ele tinha criado as coisas, em combate com aquela ideia pagã de que as coisas eram deuses, as coisas eram divinas. Não. Em Gênesis 1, nessa narrativa, nós percebemos Deus se colocando como criador de todas as coisas. E tudo aquilo que os povos pagãos adoravam, Deus estava afirmando lá em Gênesis capítulo 1 que ele tinha criado. Então essas coisas não poderiam ser adoradas. Eram criaturas, criações do Deus poderoso. Era aquilo que a gente afirma na teologia, a criação ex nihilo, a criação que dizia que Deus fez do nada todas as coisas. Em Gênesis, Deus mostra que criou a luz, criou a terra, criou a vegetação, depois ele criou os luzeiros, ou seja, os astros, as estrelas, e ainda criou os peixes, aves, animais, o ser humano. Isso são coisas, criações de Deus. Então nada disso deve ser adorado. Nessa narrativa nós vemos Deus dando a ênfase, ou seja, combatendo essa ideia pagã na vida daquele povo que caminharia com ele no deserto, que se tornaria o povo de Deus, a nação eleita de Deus. Enfim, continuando no segundo mandamento, nós temos uma coisa importante aqui, algo que nos chama a atenção. Quando Deus ele diz que ele é Deus zeloso, ele se apresenta assim nesse mandamento. Deus exerce zelo por aquilo que é dele e por aquilo que é para ele. Deus é zeloso com o culto prestado a ele. Deus não divide a glória dele com ninguém, sendo coisas que existem ou podem ser vistas, sendo coisas que não podem ser vistas, mas existem, ou até mesmo coisas que são invenções da mente humana. Só Deus existe e deve ser cultuado, e ele exerce muito zelo por isso. Mais tarde, quando o povo de Israel já estava conquistando as terras, invadindo terras, tomando posse de outras terras, Deus reafirma o zelo que ele tinha, dizendo lá em Êxodo 34:14, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Deus estava dizendo para o povo dele que o povo não deveria cultuar essas coisas criadas, porque senão ele exerceria o seu zelo, e ele exerceria esse zelo de uma forma punitiva para com a vida do povo. Êxodo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Aquele que insiste na prática da idolatria, ele sofre a punição de Deus por muitas gerações. Porque Deus não pode negar sua verdade. Ele não pode tolerar que o seu nome seja banalizado. Deus é zeloso por quem ele é. Mas você pode estar pensando aí, nossa, é muito extrema essa punição de Deus. Deus é perfeito em amor, como ele age assim, punindo de geração em geração as pessoas que são idólatras? Mas eu quero trazer algo muito mais extremo para você aqui agora, que faz parte também deste mandamento. Êxodo 20, versículo 6.
mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se Deus age com punição por 3, 4 gerações, imagina só a bondade imensa de Deus, porque a palavra disse para nós que Deus recompensa até 1000 gerações aqueles que adoram e seguem os seus caminhos, obedecem os seus mandamentos. Isso é maravilhoso. Então, o segundo mandamento envolve todas essas coisas. Qual é o ponto-chave desse segundo mandamento? O ponto-chave desse mandamento é que ele tem total relação com o nosso culto a Deus, com a nossa adoração a Deus, e combate os nossos próprios modos de cultuar a Deus. Esse mandamento combate inventarmos ou criarmos um jeito humano de adorar o próprio Deus segundo o nosso achismo, a nossa criação, a nossa construção de culto. Deus exige ser cultuado nos padrões dele que são ensinados nas Escrituras. Isso é uma verdade bíblica defendida pelos teólogos reformados há séculos, porque os documentos de doutrina da Igreja Reformada enfatizam isso. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster. E se você não sabe o que é a Confissão de Fé de Westminster, vai nesse vídeo aqui, que é o segundo vídeo que nós gravamos, e lá nós estamos explicando o que são esses documentos. A Confissão de Fé, no seu capítulo 21, primeiro parágrafo, diz o seguinte: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. E o Catecismo Maior também, que é outro documento de fé que nós temos, na sua pergunta 108, que é a pergunta quais são os deveres exigidos no segundo mandamento, ele responde da seguinte maneira: os deveres são receber, observar e guardar puros e inalterados todo culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, detestar e opor-nos a todo o culto falso e, segundo a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Como nós já falamos aqui, o não cumprir as exigências desse segundo mandamento ou cumprir pela metade caracteriza a quebra desse mandamento. Isso é bem pertinente para nós hoje, porque da mesma maneira que os homens, os seres humanos, podem criar os seus próprios deuses, eles também podem ocorrer no erro de inventar o seu próprio método de culto ou inventar o seu próprio modo de cultuar a Deus. Também podem cair no erro de adequar o culto a Deus segundo sua própria vontade, criando coisas para o culto, inventando coisas, inventando símbolos, até mesmo talismãs, e hoje é muito comum a gente se deparar com isso. Eu vou dar alguns exemplos que com certeza você já ouviu falar e vai se familiarizar. Por exemplo, rosa ungida, meia ungida, água do rio tal, tudo isso se tornaram símbolos, esculturas, imagens, representações de coisas divinas, mas que não tem nada a ver e não podem ser adoradas. Mas não é só isso. Pessoas tentam adequar o culto a Deus para satisfazer suas próprias vontades. Tentam fazer do culto a Deus algo agradável para si mesmas, para atingirem as suas próprias expectativas e não agradar a Deus e as expectativas do Senhor. Você já pensou nisso? Hoje a gente se depara com muito culto e muitos cultos que não têm a pessoa de Deus como centro. Cultos onde a adoração não é a que Deus pede, mas a que o homem deseja. E eu não estou falando de contextualização, porque eu acredito que nós temos que ser igreja do nosso tempo. Nós devemos usar os mecanismos que Deus nos dá nesse atual momento para cultuá-lo, para devolver a Ele, porque é Ele quem abençoa. Lembra do que nós falamos aqui sobre a arte? Deus não condena a arte, mas condena que a arte seja o alvo, o objetivo final de adoração. Com o culto é a mesma coisa. Nós devemos usar os recursos, mas os recursos não podem desviar a glória que só é de Deus, e nem mudar a forma com que Deus deseja ser adorado, como Ele mesmo mostrou para cada um de nós. Nós podemos ser contextualizados e não ofendermos a Deus. Aí eu quero pontuar algumas coisas para nós agora.
No culto a Deus existem coisas que o próprio Deus inseriu. São os elementos de culto, revelados por Deus em sua palavra. E quais são esses elementos de culto? A oração é um elemento de culto. O louvor é outro elemento de culto. O ensino da palavra e a pregação da palavra é um elemento de culto. Os sacramentos são elementos de culto. E as ofertas também são elementos de culto, mas existem controvérsias aí. E por que eu estou dizendo que existem controvérsias? Porque existem pensadores dentro do meio reformado que concordam que as ofertas são um elemento de culto e outros não. Nós vemos esses elementos no povo do Antigo Testamento e nós vemos esses elementos na igreja que se formou no Novo Testamento. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Paulo, ele ensina algo importantíssimo em Romanos sobre o culto. Romanos 12:1. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse texto enfatiza algo muito importante. Enfatiza que o culto a Deus é a nossa própria vida. Nossa vida deve ser um culto a Deus, tanto quando nós estivermos reunidos no grande grupo, quando aqueles momentos que nós estivermos sozinhos. Nós devemos prestar o nosso culto a Deus com a nossa vida, observando o que Ele requer de nós, observando e zelando pelo nosso culto. Hoje isso não mudou, a época mudou, as coisas mudaram, as pessoas mudaram. Mas o culto a Deus não gira em torno dessas coisas que mudaram, mas o culto a Deus gira em torno daquele que não muda, que é o Deus imutável, o Deus que nós servimos. Por isso, hoje também nós não podemos desviar a adoração que só é de Deus para outras coisas. Não podemos manchar a nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus, fazendo as coisas do nosso jeito e não as coisas como o nosso Deus quer, como Ele deseja. A adoração a Deus é algo muito sério e Deus zela por isso. É por isso que o nosso culto tem que ser teocêntrico. Nós devemos manter a pessoa de Deus no centro. Nosso culto deve ser cristocêntrico. A pessoa de Jesus deve reger, deve ser o centro da nossa adoração. Pessoal, uma vida de santidade exige que cultuemos a Deus segundo a vontade dEle. Isso faz parte de uma vida de santificação. E você percebe como essas coisas deixam esse mandamento atual para nós hoje? Que Deus possa ter despertado em você o zelo pelo culto dEle. Que Deus possa ter feito você identificar as coisas que estão erradas na sua vida que dizem respeito ao culto a Ele, à adoração a Ele. Que Deus tenha despertado você para resistir a cultos falsos. E mais uma coisa, que tudo que nós falamos aqui tenha feito você entender, tenha despertado em você a certeza de que nós precisamos de Cristo até mesmo para oferecermos a Deus a nossa adoração, para oferecermos a Deus o nosso culto. Nós precisamos de Cristo para andarmos em santidade. Esse é o motivo de nós estarmos estudando os 10 mandamentos. Então é isso, pessoal. Essa é a riqueza do segundo mandamento. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixa seu comentário, indique para um amigo e nós esperamos você no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito e até lá! Não te prostrarás diante deles, nem lhes prostrarás. Eu errei. Eu fui zoado. Hã? Deus afirma para aquele povo que ele não tolerará. Tô enrolando a língua, velho. Eu fui com uma palavra mais difícil aqui. Toleraria. Deus estava afirmando que ele não toleraria. Eu já pensei que eu ia errado. Ah, tá. Nossa, minha língua não tá funcionando. E a confissão de fé, então, no seu capítulo 21, primeiro palavra... Hoje eu tô difícil, cara. Eu vou fazer exercício igual eu faço pra cantar, pra vir fazer os negócios aqui. Tá certo, gente. Nossa, é coisa tão básica que me dá um chute tem hora. Ele tem a ênfase na... Olha só, cara. Eu convido você a clicar aqui no card, mas aí clicar, deu certo, cara? Clicar.
Nossa, eu fiquei com esse negócio de clicar. O que foi, Érica? Fala aí. Eu tô vendo que você falou, mas aí clicar deu certo. Agora não deu mais. Não, eu sei, mas é o clicar. No culto a Deus existem coisas que o próprio Deus inseriu. É o que nós chamamos dos... Esqueci. Esse vai dar, esse é legal, hein?